Olá, você que acompanha a TV Alesc, com prazer, mais uma vez estamos aqui com Política em Foco, trazendo os principais debates do Parlamento catarinense. Comigo hoje, Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá. Lucas, satisfação recebê-lo aqui. Olá, Marcelo, olá a todos que acompanham a TV Alesc. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom a gente discutir os assuntos que movimentam o estado de Santa Catarina. E João Paulo Messer, do Grupo ND e também da Rádio Eldorado de Criciúma. João, satisfação também. Olá, Marcelo Lula, obrigado. Da mesma forma, o Lucas Casagrande aqui, que é da minha região, que é do sul do estado. É sempre um privilégio estar aqui na TV Alesc para discutir esses assuntos que nós debatemos o tempo todo, né, nos nossos veículos, e a gente tem a oportunidade aqui também de tratar desses temas. Olha, nós vamos começar falando sobre auxílio aos municípios, ainda mais nós aqui no estado que enfrentamos quase que todos os anos nós enfrentamos algum tipo de tragédia ambiental, né? E Santa Catarina, ela começou a discutir e passou agora a ter uma lei que permite respostas rápidas a municípios atingidos, né, por questões aí ambientais. Então, por exemplo, antes da tragédia do Rio Grande do Sul, havia até uma limitação legal aos municípios para prestarem auxílio a outros, seja do mesmo estado ou até de outros estados. Como teve toda aquela comoção e municípios de Santa Catarina adotaram municípios gaúchos, levaram maquinário, foram ajudar, isso gerou uma discussão no estado e aí houve então a apresentação de um projeto de lei já aprovado e sancionado e que vai permitir a partir de agora que os municípios eles se ajudem, ou seja, o município passa por dificuldade, os prefeitos podem se ajudar. Lucas, com certeza até demorou para que se aprovasse esse tipo de lei, porque é uma questão óbvia, né? Se um município está passando dificuldade, o outro tem condição de ajudar, não tem por que não, né? Antes de falar sobre isso, Marcelo, acho que é importante a gente registrar que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina uma das políticas públicas estaduais mais avançadas no que diz respeito à proteção e defesa civil. O estado de Santa Catarina é um dos pioneiros nessa discussão, é um dos estados que mais tem investimento, inclusive, não é só discurso, não é só fala, é dinheiro, é prática, é ação realmente nessa questão de proteção e defesa civil. E mesmo assim, mesmo registrando essa boa política pública estadual, nós ainda enfrentamos dificuldade. Nós mesmos, né? Lá em Araranguá, lá nos municípios do Extremo Sul, não diferente em Criciúma, Vale Itajaí, não diferente em Chapecó e em tantos outros. Quando a gente tem uma situação de uma catástrofe natural, repito, mesmo que tenhamos boas políticas públicas, mesmo que tenhamos dinheiro separado para isso, demora para essa assistência chegar no cidadão. Demora. E quando chega, ela não chega ainda de forma tão eficaz como poderia ser. Destelhou uma casa, vai chegar lá uma lona. Para resolver o primeiro dia, ok, mas quando é que vai chegar a telha? E quando a gente tem uma situação de uma catástrofe, a gente levar isso para proporções maiores, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como já aconteceu, né? Já teve episódios aqui, o furacão Catarina, acho que foi um exemplo disso, né? Que a gente teve, por exemplo, dificuldade de se encontrar telha no mercado, lá no sul do estado. Então, ter esta possibilidade de o município ajudar outro e de desburocratizar no momento em que o cidadão precisa, acho que é uma grande evolução na legislação estadual para atender, para resolver o problema daquele cidadão que mais precisa, no momento em que ele mais precisa. João, é uma possibilidade também, por exemplo, de que além dos municípios eles se ajudarem, por exemplo, se acontece algo aqui no estado grandioso, como o furacão Catarina, como bem trouxe aqui o Lucas, ou até questões que atingem, por exemplo, o Vale do Itajaí, né, que esses municípios também possam ser ajudados por outros estados também, ou seja, né, isto amplia o campo, né, para que possa ter um socorro maior também, né? É estabelecer a legislação para aquilo que é o óbvio. É o óbvio. Né? Que é a troca de auxílio que é dado e que muitas vezes vamos fazer a figura aqui do prefeito, que é a autoridade máxima de um município, que até o prefeito até poderia arregaçar as mangas e ir a outro município, mas ele não podia levar uma máquina do seu município porque ele corria riscos severos de sofrer algum tipo de incorrer em alguma questão de legislação. Então, é estabelecer o óbvio, né? E também tem essa questão de adotar algumas cidades, como aconteceu recentemente no episódio do Rio Grande do Sul, o que ajuda a organizar para evitar que algumas cidades fiquem desamparadas e outras cidades acabam tendo o apoio de todos os demais. Então, esse tipo de legislação ele vem justamente para estabelecer aquilo que é o
o óbvio, que é o lógico, ou seja, dar legalidade à prática. Exato. Vale destacar que são dois projetos, duas propostas, na verdade, né? Que uma é do deputado Oscar Gutz, do PL, ou que aí, no caso, a dele se limita mais à relação dos municípios em Santa Catarina, e a outra proposta, que virou lei agora, é claro, da deputada Paulinha, né, do Podemos, ela que aí ampliou esse campo para as relações com os demais municípios de outros estados. A deputada Paulinha é de exemplo, de atuação exemplar no caso da enchente no Rio Grande do Sul, né? Deixou Santa Catarina, foi para o Rio Grande do Sul, foi atuar realmente no Rio Grande do Sul para auxiliar os municípios no momento em que eles mais precisavam e trouxe de lá as dores, né? Eu acho que nada melhor do que ver com os próprios olhos, né? E acho que a Paulinha fez isso de forma muito correta, foi para lá, viu qual é a realidade, viu qual é a necessidade e trouxe, né? E agora tenta com o seu projeto, agora transformado em lei, tenta evitar que isso aconteça aqui com Santa Catarina. E aí tem um outro detalhe também, né? Os prefeitos vão ser obrigados a fazer decretos, né, para que possa haver a oficialização desse acordo, dessa cooperação. E vale destacar também que não há, não há, por enquanto, pelo menos, nenhuma previsão de compensação. Um município ajuda o outro, não há uma previsão de compensação. Você acha que deveria constar isso, João? Eu creio que não é uma necessidade de compensação numa situação como essa, né? É uma atuação que não dá para você criar uma lei de compensação para o município que fica fragilizado, dando a ele o compromisso de uma devolução daquilo que lhe é empregado. Eu creio que nenhum município fará esse tipo de cobrança, nenhum município que fizer esse tipo de doação ou vai repassar algum material, ele vai esperar esse retorno. Em absoluto, eu creio que não há necessidade disso. Mas eu digo assim, não? do governo, do estado, dos estados, será que não seria interessante Aí nós temos a Defesa Civil Nacional e Defesa Civil Estadual, que são pastas que estão com esse compromisso de fazer essa reposição. Aí, sim, entendo que os municípios fazem projetos e repassam isso. Essa é uma outra questão, porque nós temos, sempre que a gente fala desse tipo de problema climático, eu me remeto ao furacão Catarina, que nós sofremos muito lá no extremo sul e que deixou sequelas enormes, mas deixou uma coisa positiva, porque em tudo que nós vivemos há um aspecto negativo, mas sempre a gente consegue tirar uma lição disso, que foi a profissionalização da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Foi naquele período em que a Defesa Civil de Santa Catarina começou a se profissionalizar. Há quem diga que até os dias de hoje, com todos os avanços que estão sendo feitos, nós ainda estejamos engatinhando perto daquilo que nós deveríamos ter já em termos de desastres naturais. Mas a Defesa Civil Nacional, a Defesa Civil Estadual, fazer a recomposição para os municípios, que são a ponta mais frágil em todos os aspectos, inclusive na questão econômica e de estrutura de defesa civil, aí me parece ser alguma coisa muito próxima do lógico, né? Eu estava tentando lembrar do nome, agora me falhou, realmente eu peço desculpa, mas no governo Raimundo Colombo foi quando se formalizou realmente todo um protocolo, inclusive, de atuação da Defesa Civil, e eu quero, depois Milton Obos, não foi? Não, antes do Milton Obos. Era realmente um especialista em Defesa Civil. Durante o programa eu vou lembrar aqui o Coronel nome. Márcio Alves, não? Não, o Coronel Márcio Alves. Ele foi do furacão Catarina. Porque o que acontece? No governo Moisés não se seguiu esse protocolo, e ainda no governo Jorginho também não segue. Ou seja, em Santa Catarina tem um protocolo, aí passa governo, entra governo, temos que criar um protocolo, mas Santa Catarina já tem esse protocolo pronto já, né? E já deveria ser adotado por todos os governos, porque é um estado suscetível a questões climáticas, né? Mas não, então é uma pena, porque aí Santa Catarina sofre justamente por causa do não comprometimento, podemos dizer assim, né? E aí nós temos tudo para termos uma defesa civil realmente de ponta, né? Então é isso. Gente, mas uma outra questão envolvendo esse assunto é que, por exemplo, também tem um outro projeto que também foi sancionado, outra medida,
que é a que cria, na verdade, espaços em áreas vulneráveis de enchentes e alagamentos. É um projeto do deputado Antídio Lunelli, do MDB, que cria o programa Parque Linear Barriga Verde, voltado à prevenção de enchentes. A proposta prevê a implantação de espaços públicos projetados para funcionar como áreas alagáveis. Tem um conceito japonês, inclusive, né? Tem um projeto, né, que foi criado, que é a Cidades Esponja, né, e que mais ou menos embasou, acredito eu, esse projeto de Antídio Lunelli. E que é uma ótima ideia, porque você faz com que esses espaços eles acabem criando ali os ambientes para poder evitar que haja realmente a expansão da água e até enchentes, né, Luca? A gente tem alguns exemplos disso. Acho que Criciúma, né, bom exemplo com um projeto de macrodrenagem, né, da cidade, né, com investimentos altíssimos. É uma necessidade que os municípios precisam pensar também, né? É um planejamento que os municípios precisam ter. A água, toda essa água que cai da chuva e de qualquer chuva em qualquer município, ela precisa ser escoada para algum lugar. Ela não vai ficar, ela vai ser tubulada pelas redes pluviais que a gente tem implantada pelas cidades, mas elas precisam ter um fim, elas precisam ir para algum lugar. O problema é que hoje as cidades vão tubulando e vão dimensionando a menos essa necessidade, e aí é onde a gente acaba, né, acarretando em problemas estruturais para as cidades. A proposta das bacias, existem modelos do Japão, existem modelos americanos também, né, que são utilizados. A própria BR-101, no seu processo de duplicação, tem algumas dessas bacias nos seus grandes retornos, enfim, onde você utiliza ali aquele espaço, mas precisa ser muito mais bem planejada, né, precisa ser colocado em prática para evitar a quantidade de cheias que a gente tem nas cidades. Exato. Criciúma chegou a criar que ficou conhecido lá como o Piscinão, que era um lugar onde tinha um alagamento com grande frequência, mas logo em anos seguintes resolveram o problema com uma drenagem diferente, né? Um projeto de canalização, porque passam vários pequenos riachos pela cidade, e aí houve essa canalização. E aí hoje uma solução é dada no município com outros mecanismos, e eu acho que essa é uma questão que deveria se criar uma política permanente, que é a de desassoreamento de rios, em especial aqueles que estão em perímetro urbano. Se você pegar esses rios, eles estão muito assoreados, né, com o passar do tempo. Então, por isso o volume de chuva, e isso quem está dizendo não sou eu, ouvi de autoridades no assunto, por isso as enchentes acabam avançando sempre mais. Porque há uma enchente, ela acumula uma certa quantidade, um volume de lama, um volume de lixo, um volume de terra, no fundo, deixando esse rio mais raso e não é feito nenhum tipo de dragagem ou nenhum tipo de desassoreamento desses rios. Então são pequenas intervenções, essa me pareceu uma medida interessante, mas eu acho que é necessário que a gente tenha um conjunto de medidas que pensem tudo isso. Inclusive, um grande problema dessa discussão de desassoreamento, e até tem muitos prefeitos que nas cidades eles reclamam também, por exemplo, de não conseguir ali uma boca de lobo, de fazer, de impedir que ela fique... Entupida. Oi? Entupida. É a questão ambiental, por incrível que pareça. Há uma discussão ambiental muito grande e que dificulta muitas vezes que as prefeituras realizem esse trabalho. E aí você, quando acontece a chuva, realmente não tem para onde escapar. A água vai realmente encher ali e não vai ter o que fazer. Então, acho que também tem que ter uma discussão disso também, né? Para que os prefeitos possam realizar esse trabalho com maior facilidade e menos burocracia. Eu acho que tem que ter discussão sobre isso, eu acho que tem que ter discussão sobre... Acho que tem muito prefeito, inclusive, que não conhece a sua rede pluvial. A gente está vendo, por exemplo, hoje em algumas cidades, eu cito aqui Araranguá, tem redes pluviais de 20 anos, de 30 anos, que, obviamente, quando foram dimensionadas para a população à época. Hoje, com prédio e tal, você tem uma superutilização e aí essas redes não davam mais conta. E essas redes iam todas para um lugar, hoje elas precisam ir para vários. Isso vai tudo cair no Rio Araranguá. Será que o Rio Araranguá vai estar desassoreado? Será que ele vai dar conta de receber? Como é que está a barra? Então, assim, é preciso que se tenha um olhar um pouquinho mais macro sobre essa questão, porque a cidade acaba sendo afetada, né? Gente, nós vamos ao intervalo e já voltamos com Política em Foco aqui na TV Alesc, a TV de todos os catarinenses. Comigo hoje, Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá, e também João Paulo Messer, da Rádio Eldorado de Criciúma e também do Grupo ND. É rapidinho, já voltamos.
Estamos de volta com Política em Foco desta semana, trazendo aqui na TV Alesc os principais debates do Parlamento de Santa Catarina. Esse é o segundo programa do ano e eu faço o convite para vocês acompanharem todas as quintas e sábados e também com reprise em outros momentos aqui na TV Alesc. O programa traz sempre os assuntos que você precisa saber. Afinal de contas, são projetos de lei aprovados, discussões, debates importantes e que fazem diferença na sua vida. Comigo hoje aqui, João Paulo Messer, da Rádio Eldorado de Criciúma e também do Grupo ND, e também o Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá. Gente, olha só, tiveram duas leis sancionadas também que reforçam medidas voltadas à segurança pública, à civilidade e ao respeito no ambiente esportivo em Santa Catarina. O primeiro é o programa Cartão Vermelho para o Racismo, de autoria do deputado Emerson Stein, do MDB, que institui o programa de Cartão Vermelho para o Racismo, e a norma determina a paralisação da partida de futebol sempre que for constatada a manifestação racista durante o jogo. De acordo com a normativa, ao identificar um ato racista explícito cometido por atleta, o árbitro deverá aplicar o cartão vermelho com a imediata expulsão do infrator, devendo o episódio ser registrado em súmula. Serão igualmente punidos os autores de ato racista, membros de comissão técnica das equipes de arbitragem e dos clubes durante a competição estadual. Tem uma questão aqui que é o seguinte, né? Que é uma discussão, por exemplo, vai ter que ter, eu acho que uma discussão do Estado de Santa Catarina, por exemplo, com a FIFA, porque é uma entidade privada. Embora extremamente importante a ideia do deputado Emerson Stein, mas daqui a pouco a FIFA pode dizer assim, olha, não, nós não vamos determinar que o atleta seja expulso, e aí se cria toda uma questão. Né? Mas a ideia dele é ótima. Por quê? Porque, claro, não é admissível um atleta racista permanecer em campo. Assim também como não deve ser permitido um torcedor racista permanecer no estádio. Né? Então, a lei é interessante, eu acho que ela reforça a ideia, na minha opinião, mas eu quero ouvir, o mais importante é ouvir vocês, ela mais reforça a ideia do combate ao racismo do que ela aplica algo de prático. Né? Eu não sei se você tem essa ideia também, Lucas, ou não. Bom, eu não sou especialista também em direito desportivo, né? Mas compacto sim da mesma ideia e imagino uma reunião do governador com o presidente da FIFA e não consigo imaginar uma resposta diferente de me dar aqui a lei, nós vamos colocá-la em prática. Vamos cumprir, porque não faz, né, não tem o menor cabimento, a gente precisa, evidentemente, de forma muito objetiva, né, estabelecer quais são esses atos racistas, para a gente não ter lá na frente dúbia interpretação, enfim, mas acho que o racista ele não pode estar no campo de futebol, no campo de jogo, ele não pode estar na arquibancada assistindo, assim como ele não pode estar no bar, assim como ele não pode estar na escola, assim como ele não pode estar em lugar nenhum. Racista é criminoso, Exato. Criminoso tem que estar preso. Perfeito. Né? Então, independente do campo, evidentemente que as penalidades precisam ser aplicadas. Exato. Eu tenho outro questionamento com relação à autoridade para estabelecer essa legislação, porque isso não é uma questão estadual, isso não é uma questão de Santa Catarina. Isso é uma questão nacional, é mundial. Né? Então, nós estamos aqui, me parece, pisando num campo ou legislando num campo que não necessariamente é a nossa obrigatoriedade, é a nossa questão. Belo exemplo, bela iniciativa, perfeito. Mas eu queria entender melhor isso, o que passa na cabeça do autor em relação a isso. Até porque né? a FIFA tem um protocolo que nem sempre, vale destacar, nem sempre tem sido aplicado corretamente, porque já aconteceram casos de racismo que os árbitros não aplicaram a penalidade que deveriam ter aplicado, isso é um fato, porque não basta registrar em súmula, né? Você tem que realmente punir o agressor, ou os agressores, né? Mas é isso, acho que o questionamento é esse, até onde é válido, né? Porque é uma lei em Santa Catarina. Até onde vai o papel de cada um, de cada ente nesse processo. Essa é a preocupação. Por um lado, para conscientização é interessante, agora se vai ter aplicabilidade no mundo do futebol, que é um mundo à parte, aí, né, Messer que acompanha bem o Criciúma, lá nosso querido Criciúma, sabe bem como funcionam as coisas, né? E aí tem uma outra questão também, fora o racismo, que é uma situação terrível. Ano passado, nós vivemos no final do ano passado aquela situação tão lamentável, com aquela dita torcedora, porque não é torcedora, é racista, né, lá na ressacada, mas enfim... mas também tem uma outra questão que são as brigas generalizadas, e esse também é um problema de Santa Catarina. Esse é um problema grave de Santa Catarina.
né? E de autoria do deputado Mário Mota, do PSD, estabelece penalidade a pessoas envolvidas em brigas generalizadas relacionadas a eventos esportivos ocorridas dentro ou no entorno de estádios, ginásios, arenas e outros locais destinados à prática esportiva. A nova legislação prevê multa administrativa com valores de R$1.000 a R$50.000 a serem fixados conforme a gravidade da infração e a reincidência, além da proibição de acesso a eventos esportivos no território catarinense. Também é outra lei interessante, mas já existe no Estatuto do Torcedor uma lei em que os agressores têm que se apresentar, que estão banidos dos estádios, têm que se apresentar à delegacia, né? Embora tenha ocorrido, me parece, na prática, uma afrouxada nisso. Nós tínhamos sempre um agente do Ministério Público instalado nos estádios. Lembro muito bem, logo no início da vigência do Estatuto do Torcedor, e que isso, de alguma maneira, vem sendo alterado, vem sendo modificado. Não tenho mais visto a presença desses nos estádios aí, pelo menos nessa ação de Ministério Público. Então, mas tudo isso, volto a repetir, tem uma legislação que precisa combinar com a lei estadual. Embora primeiro registrado no Brasil, parece que tem lei que pega e lei que não pega, né? Sim. Né? Tem lei que, não sei como, que tem lei que pega e lei que não pega, que lei que é cumprida e lei que não é cumprida, mas enfim. Embora nesse caso eu acho que é um pouco diferente, porque aí a gente não está falando somente da prática desportiva, aí a gente está falando do comportamento do cidadão. Exato. Porque aí o comportamento do cidadão, ele pode ser penalizado, deveria ser, repito, num ato, né, em que a agressão ela acontece, mas ele pode ser penalizado a posterior, com uma filmagem, com algum tipo de prova, enfim, e aí sim passar a responder pelas penalidades. Tanto do ponto de vista, né, da apresentação e da exclusão dos estádios, até mesmo do pagamento das multas que são necessárias também. Teve um caso também emblemático aqui, o pessoal aqui, nosso querido aqui, o Berdano, me lembrou. Faz o quê? Semana passada, um torcedor do Santos, na Arena Condá, ficou imitando um avião, né, fazendo sinal de um avião caindo. Ou seja, não deixa de ser também uma atitude antidesportiva, por que não criminosa? E parece que esse torcedor vai ter dificuldade também, parece que pode ser suspenso dos estádios também. Agora eu pergunto para vocês, até onde os clubes têm que ser punidos também? João? Eu não sei se é uma questão de responsabilidade. Bom, em primeiro lugar que eu não gosto muito dessa coisa de torcida organizada. Parece que o torcedor, quando ele se organiza, ele se empodera, ele se considera empoderado a ponto de fazer o que ele não faria se sozinho ele estivesse. É mais uma coisa que elas, me perdoem a forma chucra que eu vou dizer aqui, mas parece aquele valentão que só briga em turma, né? Coisa de colégio, mas coisa de moleque. E ele, quando ele está com a sua, ele se empodera. Então, em primeiro lugar, eu acho que essa questão de torcida organizada, eu tenho lá minhas preocupações, não necessariamente de resistência, que a gente não vai acabar com isso, que não vamos tirar o direito das pessoas se organizarem e ir para o estádio. Eu acho que as torcidas precisam ser responsabilizadas. Os líderes de torcida precisam ser responsabilizados até antes do clube. Não que o clube não tenha que ser também chamado à responsabilidade. Mas se tem uma organizada, essa organizada tem uma diretoria, ela, em princípio, tem uma regra, tem uma lei, tem uma contribuição, enfim. Então, precisa ter uma responsabilidade. Nós tivemos um caso recente em Criciúma, em que o presidente de uma torcida organizada fez uma publicação nas redes sociais contra a deputada Júlia Zanata. Ah? E ele foi penalizado, o clube não foi, óbvio, mas o clube penalizou essa torcida organizada, impedindo que a torcida organizada entrasse no estádio. Me parece que agiu de forma correta, porque não basta punir o presidente daquela torcida organizada, e sim todos os torcedores daquele grupo. Verdade, gente. Olha, é realmente muito triste. O futebol, que é um esporte tão bacana, né? Movimenta tanto, gera tanto emprego também, direto e indireto, enfim, e a alegria de tanta gente, mas infelizmente sempre tem também os marginais, os criminosos que se infiltram, né, e acabam estragando, né, um pouco. Diga, só sobre essa questão da penalização dos clubes, é importante a gente também não inocentar 100% os clubes. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que o torcedor, organizado ou não, ele vai na dependência do clube. Ele vai lá no estádio que é do clube. Então, quando você está na casa do clube, você está no estádio de futebol,
o clube tem, eu não acredito na penalidade do ponto de vista desportivo e tal. Agora, o clube precisa ser responsabilizado com relação à sua contribuição para evitar e, quando não consegue evitar, para auxiliar a identificar quem cometeu. Perfeito. Eu creio que a identificação do torcedor é uma responsabilidade do clube. A responsabilidade do clube é identificar toda e qualquer situação anormal, atípica, que aconteça dentro das suas instalações. O clube ele pode não conseguir fazer com que aquele torcedor arremesse um copo para dentro do estádio, mas ele tem a obrigação de ter o controle, pelo menos de imagem, sobre toda a sua estrutura. Sem sombra de dúvida. Gente, vamos mudar o assunto, vamos falar de um assunto mais brando aqui, um assunto interessante. Eu gosto muito de turismo, vocês também com certeza, né? E olha só... Santa Catarina gosta, né? Santa Catarina faz um turismo de excelência, né? É claro que sempre tem algo a melhorar, mas nosso turismo, de fato, nós sabemos fazer turismo e temos condições para isso, né? Gente, olha só, a proposta também do deputado Antídio Lunelli, do MDB, que virou lei, institui a rota turística religiosa Caminhos do Santuário, reconhecendo oficialmente o percurso como área especial de interesse turístico. Bom, a rota conecta municípios do Vale do Itapocu, Médio Vale do Itajaí e Vale do Rio Tijucas, reunindo igrejas, capelas, santuários, trilhas e paisagens naturais, com a chegada ao Santuário Santa Paulina em Nova Trento, que por sinal é muito bacana, recomendo que o pessoal vá lá. Um dos mais importantes destinos turísticos religiosos do país. O turismo religioso é um segmento em constante crescimento em Santa Catarina e, de fato, né, você vê, não só nessa região, tem outras regiões ali também, até no oeste tem também, em que permite que as pessoas também vão lá por causa da sua fé e que gera toda uma movimentação em pequenas cidades, mexe com comércio, com turismo, né, Lucas? É extremamente importante, né? E quando a cidade entende isso, né? Quando a região, nesse caso, né, entende o potencial que isso tem, né, do ponto de vista econômico, ela se prepara para isso, né? Então, cria-se a região, criam-se as rotas, se profissionaliza esse atendimento às pessoas que vêm de fora, e aí você passa a ter ali um retorno extremamente interessante para toda a região. Exato. João? Inclusive, nós estamos num processo que caminha para a consolidação de tudo que está estabelecido na reforma tributária, que retribui aos municípios, onde tiver maior consumo, a gente tem um retorno mais significativo e o turismo passa a ser, por isso, uma ferramenta muito importante que vai amenizar o impacto que algumas cidades menores, por exemplo, que vão estar nesse roteiro, vão sofrer. Eu acho que nós temos no turismo de Santa Catarina, eu ainda gostaria de ver a própria Secretaria de Turismo, o próprio Estado, com uma política de um atendimento mais presente e mais ordenado. Nós temos ainda em Santa Catarina muitas dificuldades, você falou agora dessa proposta que tem aí para a região do Vale, né? Nós temos uma proposta que também está na Assembleia Legislativa, em breve a gente deve discutir isso aqui, ou pelo menos vai ser notícia aqui na TV Alesc, que o deputado Volney Weber está propondo a criação do reconhecimento do município de Balneário Rincão, que é um município que tem 7 lindas lagoas e que não são exploradas. E o dia que tiver o reconhecimento de capital das lagoas em Santa Catarina, vai passar uma ferramenta que dê a esse município uma forma melhor de explorar isso turisticamente. Então, e o turismo religioso, voltando a essa lei aqui do deputado Antídio Lunelli, é, sem dúvida nenhuma, um dos que tem mais crescido aqui no nosso estado. Né? A criação de rotas, ela ajuda, né, no processo turístico, é interessante isso, né? Tem também aqui a lei do deputado Altair Silva, do Progressistas também, que cria a Rota das Oliveiras, fortalecendo o turismo rural, gastronômico e cultural também, olha que interessante, ou seja, as rotas elas ajudam porque o turista ele mudou, de alguns bons anos para cá, ele mudou o seu comportamento. Antes o turista ia para um lugar só. Né? Hoje o turista não, ele quer conhecer pelo menos, ele vai para uma região que quer conhecer pelo menos 3 municípios, ele quer ter a oportunidade de circular também. Então quando você cria uma rota, você dá a oportunidade para que aquela região ela se organize como tal,
para poder receber bem o turista, né, Lucas? É isso, né? E aí também do ponto de vista de fazer um turismo regional, né? Você via, por exemplo, eu já vi isso acontecer, você está aqui em Florianópolis, por exemplo, com cartaz para o Beto Carreiro. Bom, não necessariamente é perto, né? Mas tem o turista de fora que vem para cá e que vai ao Beto Carreiro, que vai sair daqui, talvez vai conhecer a serra, enfim, de fazer um turismo regional. Agora, é extremamente importante que na implementação das rotas, e isso acontece, você tenha a interligação entre os municípios, né, que crie, né, essa estrutura para que o turista chegue numa cidade, saiba da existência da outra, conheça o roteiro da outra, enfim, e assim ele vai indo, vai passando, vai ampliando os dias que ele vai ficando aqui no estado. Toda e qualquer ação nessa questão do turismo, e eu estava imaginando aqui, vocês falando de rota do turismo aqui, estava imaginando aquilo que nós compramos, entre aspas, fora do país, né? Fora da região, ou mesmo no Nordeste brasileiro, né? A gente compra rotas, né? Hoje a gente não compra mais destinos, a gente compra rotas. E o inverso também é verdadeiro. Santa Catarina já figurou, não sei se continua figurando, mas na condição, a nossa capital, por exemplo, esteve nos 5 endereços mais procurados em um determinado período aí por uma revista especializada. Eu lembro que bati muito nisso. Não sei se continua ou não continua, mas o estado de Santa Catarina, nós temos a Serra do Rio do Rastro, aquela região serrana, não pode ser apenas a serra, tem todo um contexto em torno dessa serra que te permite fazer um dia, 2 dias, uma semana de visitação e você tem atrações. Santa Catarina está tendo atrações sensacionais, vale a pena, as pessoas têm muito empreendimento também, você vai à Praia Grande, você vai à Serra, você, né, oeste, sul, norte, enfim, o litoral nem se fala. Então, ou seja, Santa Catarina tem muitos locais interessantes para turismo. Então, somos um estado privilegiado realmente. Gente, obrigado. Prazer sempre conversar com vocês aqui. O tempo passa rápido. Se deixar, a gente vai falando, vai fazer um programa de 1 hora aqui, né? Mas quero agradecer, Lucas Casagrande. Prazer mais uma vez ter com você nesse espaço aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao João Paulo e obrigado a você que acompanhou mais esse Política em Foco aqui na TV Alesc. João Paulo Messer também, muito obrigado, um grande abraço. Da mesma forma, até uma próxima oportunidade, é sempre um privilégio estar aqui. Sempre lembrando que você acompanha Lucas Casagrande na Rádio Araranguá e também João Paulo Messer no Grupo ND e também na Rádio Eldorado de Criciúma. Meu abraço, fiquem todos com Deus e eu volto no próximo mês. No próximo programa, quem volta são os outros colegas aqui também que fazem uma apresentação sensacional desse programa. Deixo já meu abraço a eles e nós temos encontro no próximo mês aqui no Política em Foco, aqui na TV Alesc. Um abraço e até lá.